Olá, meu nome é Silvia, eu sou coach de famílias, sou educadora parental e sou responsável pelo Instagram Eu Sou a Mãe. Eu estou aqui hoje para falar com você sobre a disciplina positiva, como ela funciona, de onde ela surgiu, quais são os conceitos, afinal de contas, o que é essa disciplina positiva que a gente tanto ouve falar hoje em dia. E antes de começar a falar efetivamente sobre a disciplina positiva, eu quero quebrar um mito. Eu vejo muitos pais falando assim, eu não vou nessa de educação positiva não, de disciplina positiva, a gente não sabe o que vai dar, a gente não sabe o que vai dar dessas crianças no futuro. A educação tradicional a gente já sabe que funciona, a gente já conhece adultos que foram educados com ela, e é nisso aí que eu vou. E isso é um grande mito. A disciplina positiva não é tão nova como a gente acha que ela é. Ela é lá do início dos anos 90. Os conceitos dela surgiram no início dos anos 90 e foram criados por Rudolf Steiner e Alfred Adler. E ela foi efetivamente criada em meados dos anos 90 por Jane Nelson. Jane Nelson era uma pesquisadora do desenvolvimento infantil e quando ela estava no último ano de faculdade, ela estava vivendo uma situação em casa em que ela já não sabia mais o que ela fazia. Ela era mãe de 7 filhos e, como qualquer mãe de 7 filhos, passava por todos esses problemas que a gente passa em casa. Os filhos não colaboravam para tomar banho, brigavam entre si, não queriam colaborar nas tarefas de casa. Enfim, todos esses problemas que a gente sabe que são comuns à maioria das famílias. E ela estava sentindo que ela estava perdendo o controle. Quando foi no último ano de faculdade, que ela estudava desenvolvimento infantil, ela foi apresentada aos conceitos adlerianos, esses lá do início dos anos 90. E ela, no auge do desespero, já sentindo que tinha perdido o controle sobre os filhos dela, resolveu começar a aplicar em casa. E ela brinca que, para a felicidade dela, funcionou, melhorou o relacionamento familiar, os filhos começaram a colaborar mais e tudo começou a fluir de forma mais leve, mais tranquila, mais harmônica. E foi aí que ela teve a ideia de criar a disciplina positiva com esses conceitos adlerianos e difundir isso entre outras famílias. Ela viu como aquilo foi importante para ela, como aquilo mudou a vida dela, mudou a vida dos filhos dela, mudou a família dela, e ela sentiu essa necessidade de passar isso adiante e que outras famílias pudessem ter acesso a esse conhecimento que é tão importante. Tem uma frase dela que resume muito o conceito da disciplina positiva. Ela fala assim: de onde nós tiramos a absurda ideia que para uma criança agir melhor, nós precisamos antes fazê-la se sentir pior? E isso diz muito sobre o autoritarismo. Jane Nelson mesmo dizia que ela sentia que ela estava sempre oscilando entre o autoritarismo e a permissividade. Ela xingava, 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 gritava, punha de castigo, às vezes até batia, até o ponto que ela não se aguentava mais, ela não aguentava mais ficar naquele papel de carrasca. E aí ela começava a ceder, deixava as crianças fazerem o que quisessem, fingia que não estava vendo, e acabava que ela ficava tão permissiva que as crianças ficavam extremamente sem limite, ela não aguentava as crianças dela mais. E aí ela voltava para o papel da carrasca, da autoritária. E foi a hora que ela percebeu que nesse conceito adleriano poderia ter um caminho do meio, que é o caminho que a gente não precisa fazer a criança se sentir pior, esperando que ela vá agir melhor. Esse caminho do meio, a gente coloca limites, porque a gente acredita sim que as crianças precisam de limites, mas a gente coloca esses limites com respeito, com gentileza, então são limites firmes, mas respeitosos ao mesmo tempo. Mas como fazer isso? Para poder fazer isso no dia a dia, Jane Nelson criou mais de 50 ferramentas, que são ferramentas que a gente usa para fazer a criança se sentir importante, se sentir pertencente. Ela parte do princípio que todo ser humano precisa se sentir aceito. Todo ser humano tem a necessidade de se sentir importante. E que quando nós nos sentimos importantes, nós tendemos a colaborar mais com o meio em que nós vivemos. E que com a criança isso não é diferente. A criança age muito melhor quando ela se sente melhor, quando ela se sente importante, quando ela se sente pertencente. E todas as ferramentas da disciplina positiva são baseadas nisso. Da gente enxergar a nossa criança, da gente perceber que ela tem sentimentos, da gente perceber que ela também tem vontades e da gente estar disposto a ouvi-la, a negociar com ela sobre as vontades dela, a permitir que ela sinta o que ela está sentindo. Então, por exemplo, na disciplina positiva, a gente fala que nós estamos criando nossas crianças para se tornarem adultos de sucesso, adultos felizes. Nós não devemos estar preocupados só com o momento da infância, só querendo que as crianças colaborem a qualquer custo na infância, mas sim que a gente precisa pensar a longo prazo. A que tipo de adulto nós queremos que as nossas crianças se tornem? Então, na disciplina positiva, a gente fala que a gente precisa permitir que as crianças desenvolvam
na infância as habilidades que nós queremos que elas tenham na vida adulta. Eu vou falar aqui, por exemplo, sobre o autocontrole. Autocontrole é uma habilidade de vida importantíssima. Quantos adultos você conhece que não conseguem se controlar? Que quando passam por uma emoção, é forte ou não, explodem, não sabem respeitar a opinião do outro, gritam, xingam, são desrespeitosos. Será que isso não veio de uma infância onde essa pessoa não foi capaz, não foi permitida sentir as próprias emoções e aprender a lidar com essas emoções? A gente não nasce sabendo sobre emoções. A gente já sente, mas a gente nem sabe o que a gente está sentindo. E quando a gente é reprimido do que a gente está sentindo, a gente não vai ser permitido a aprender a lidar com esses sentimentos. Então, na disciplina positiva, uma das ferramentas seria essa: a gente entender que a nossa criança tem esses sentimentos, a gente permitir que a criança saiba o que ela está sentindo, que ela possa sentir o que ela está sentindo, porque mesmo os sentimentos que a gente considera como ruins, raiva, frustração, rancor e etc., são sentimentos que existem dentro de qualquer ser humano normal. E não adianta a gente querer reprimir. Quando a gente fala com a criança, engole o choro, você não pode ficar triste, não tem motivo para isso, a gente simplesmente está reprimindo os sentimentos daquela criança e não estamos dando ferramentas para que ela aprenda a lidar com os próprios sentimentos. A habilidade é essa que vai ser super importante para o resto da vida. Então, eu trouxe um pequeno exemplo de uma ferramenta. Existem mais de 50 ferramentas para a gente lidar no nosso dia a dia com as crianças, como permitir que elas façam escolhas, fazer perguntas motivacionais. São muitas ferramentas para a gente poder desenvolver essas habilidades nas crianças, e quando a gente permite que essas crianças desenvolvam essa habilidade desde a infância, o nosso principal objetivo é que elas desenvolvam um senso de autorresponsabilidade, que elas colaborem nas tarefas do dia a dia, porque elas entenderam que aquilo é responsabilidade delas também, porque elas também são parte do meio em que elas vivem, e não porque aquilo é uma obrigação delas, e não porque a mamãe está mandando, e não porque a mamãe vai ficar triste, porque quando a gente fica o tempo inteiro dando esses estímulos externos na criança, a mamãe vai ficar triste, a mamãe está mandando, vai agora que eu estou mandando e sou eu que mando aqui. A gente não permite que a criança desenvolva esse estímulo interno. O estímulo interno é ela perceber que ela precisa fazer aquilo porque ela precisa fazer, e não porque tem alguém mandando. E a nossa tendência é sempre estar mandando. Ninguém gosta de ser mandado o dia inteiro. Quando a gente manda, a criança chega uma hora que desliga uma chavinha e não quer mais escutar o que a gente está falando. Isso acontece com qualquer ser humano. Ninguém gosta de alguém mandando o tempo todo atrás da gente. Então a gente começa a simplesmente ser seletivo. E aí a gente começa a falar que as crianças não estão ouvindo a gente. E ela de fato não está ouvindo, porque você já mandou tanto que ela começou a te ignorar. E quando a gente começa a entreter a criança no dia a dia, permitir que ela faça uma escolha ali, outra aqui, perguntar para ela sobre os sentimentos, perguntar para ela sobre as vontades, tentar entender o que ela quer verdadeiramente, e a gente se permitir a fazer negociações com a criança. Veja bem, eu não estou falando aqui que a gente precisa ceder a todas as vontades da criança. Isso seria ser permissivo, e a gente volta no que eu falei lá atrás, de ficar caótico, das crianças ficarem sem limites e da gente não ter o controle sobre aquilo. As crianças precisam sim de limites, porque elas ainda não têm o cérebro completamente formado, elas não têm noção de limites da sociedade, então a gente precisa sim ensinar esses limites a elas. Mas a gente pode ensinar esses limites enxergando que elas são seres humanos que também merecem o nosso respeito e que elas têm vontades próprias. E quando a gente se permite a enxergar isso, a negociar com a nossa criança, por exemplo, é mais uma habilidade que a gente está ensinando para essa criança: saber ouvir o outro, saber se colocar no lugar do outro, saber o que o outro está pensando e, quem sabe, poder ceder. Quantos adultos, mais uma vez, você conhece que não se importam com a opinião do outro, acham que estão certos em tudo? Será que isso veio de uma infância onde ele não tinha voz, a voz dele nunca foi ouvida, ele não podia ter vontade para nada, e aí ele aprendeu que alguém é a razão de tudo? Então a gente precisa pensar sobre todos esses conceitos que a gente quer numa vida adulta, todas essas habilidades que a gente traz para a vida adulta, pensando como elas sendo desenvolvidas na infância. Além disso, a disciplina positiva torna o nosso dia a dia muito, muito, muito mais leve. Porque quando as crianças entendem esse conceito delas participarem, delas serem pertencentes, elas tendem a colaborar, de ir mais fácil para o banho, de fazer mais fácil uma lição de casa, de se abrirem para conversar com você. Mas a gente precisa ter sempre em mente que a disciplina positiva parte da gente. A disciplina positiva parte do adulto. Nós somos os adultos com cérebros maduros, com autocontrole. Nós somos capazes de controlar a situação e de fazer aquilo
fluir de forma melhor. Não adianta a gente ficar esperando que isso parta da criança. Então eu costumo brincar que a disciplina positiva é uma viagem para dentro de nós mesmos. É autoconhecimento, é a gente tentar entender o que faz a gente perder a paciência, a gente tentar entender os nossos gatilhos para a raiva, os nossos gatilhos para a hora que a gente grita com a criança, porque quando a gente grita com uma criança, quando a gente xinga com ela, quando a gente explode, isso diz muito mais a nosso respeito do que sobre aquela criança. Ninguém consegue passar mensagem nenhuma quando está nervoso, quando está gritando, quando está xingando. E muito menos alguém consegue ouvir alguma mensagem quando está recebendo gritos, xingos. Enfim, a gente se esconde por trás de estar educando, mas na verdade a gente não está conseguindo se controlar. Então a verdade é que a gente precisa se educar para depois a gente querer educar as nossas crianças. A gente precisa tentar entender por que a gente perde a paciência dessa forma, o que está fazendo a gente agir assim, para a gente encontrar formas de nós nos controlarmos, para aí sim, quando nós estivermos calmos, nós agirmos com consciência. Tem uma frase que fala que a gente não consegue mudar as situações, mas a gente consegue mudar como a gente reage às situações. E é exatamente isso que acontece com as crianças. As crianças não têm noção do que é certo, do que é errado, e elas vão o tempo todo fazendo e testando e vendo se funciona, se não funciona, se aqui pode, se ali não pode. E cabe a nós estarmos ali para direcionarmos. Então a gente não pode mudar essa situação, que é a situação de explorar, de descobrir da criança, mas a gente pode mudar a nossa reação a isso. E quando a gente muda a nossa reação, a criança também muda a dela. Porque se você grita, se você xinga, você está fazendo a sua criança se sentir mal. E voltando para o que eu falei lá no início, de onde nós tiramos a absurda ideia que uma criança que se sente mal vai agir bem? Ser humano nenhum age bem quando está se sentindo mal. Então a nossa ideia é fazer que as nossas crianças se sintam bem. O que está por trás da disciplina positiva é verdadeiramente a gente querer enxergar a nossa criança. A gente entender que aquela criança tem vontades, que ela é um ser humano e que ela deve ser respeitada. A disciplina positiva ela foi disseminada de forma muito rápida nos últimos anos e as ferramentas estão aí no mercado para todo mundo, para quem quiser saber sobre essas ferramentas por exemplo, as crianças precisam fazer escolhas, então escolhas limitadas. Uma das ferramentas da disciplina positiva é essa, a gente permitir que a criança escolha se hoje ela quer vestir essa blusa ou essa. Então algumas pessoas pegaram essas ferramentas e começaram a tentar aplicar aquilo com a criança sem entender o verdadeiro sentido que está por trás daquilo, sem entender que antes disso a gente precisa enxergar a criança como um ser humano que merece respeito. Porque se você manda ela fazer escolhas de forma irônica, você quer essa ou essa? Anda logo, escolhe aqui. É muito diferente de você permitir que ela faça escolhas tentando desenvolver a autonomia nela. Então o que tem que estar por trás é esse conceito forte de respeito mútuo, de validar sentimentos e de entender que existe um ser humano piquititinho de meio metro ali, mas que é um ser humano e que depende inteiramente da gente para desenvolver essas habilidades de vida. Eu costumo brincar que a disciplina positiva muda vidas, ela transforma, porque a gente tem a oportunidade de rever, inclusive, os nossos conceitos, as nossas fraquezas. Eu, particularmente, sou uma pessoa que vim de uma educação autoritária, passei a minha vida achando que essa era a única forma de educar e sempre tive em mente que, ok, eu tenho que ser autoritário, criança precisa de limite e eu comando e pronto, acabou. E descobrir a disciplina positiva foi uma libertação para mim, porque eu percebi que eu não precisava ser assim, eu percebi que isso dizia muito mais a meu respeito, de não conseguir controlar as minhas emoções, do que a respeito da minha criança. Então isso mudou a minha relação comigo mesma, mudou a minha relação com a minha filha, e eu sou muito grata por ter tido a oportunidade dela criança ainda, poder ajudá-la a desenvolver essas habilidades, que são habilidades que eu tive e ainda tenho uma dificuldade muito grande em lidar com elas e que eu espero poder permitir que a minha filha já cresça tendo essa inteligência emocional que eu fui descobrir que eu precisava ter depois de adulta. É sobre isso que é a disciplina positiva. É muito difícil falar em pouco tempo porque é um assunto muito amplo, é um assunto maravilhoso e eu queria te convidar a seguir minha página no Instagram, @eu-sou-a-mãe, que eu coloco muitas ferramentas, muitos textos e falo muito sobre essa parte que está por trás da disciplina positiva. Te convido a conhecer os livros da Jane Nelsen, tem muitos livros fantásticos no mercado sobre disciplina positiva
e eu te garanto que se você se abrir para isso, é realmente um caminho sem volta. Eu costumo brincar que a disciplina positiva funciona como se fosse uma espiral, que a gente sai de um ponto, a gente dá muitas voltas, porque nós somos humanos, nós perdemos a paciência, nós voltamos um pouquinho, mas a gente nunca vai voltar para o ponto de onde a gente saiu. Porque quando a gente entende que o respeito é a base das relações e que uma relação respeitosa tende a fluir com muito mais harmonia, a gente não quer voltar para o ponto de onde a gente saiu e a gente quer subir cada vez mais. Então fica aqui meu convite para que você conheça um pouco mais sobre a disciplina positiva. Eu estou à disposição para conversar um pouco mais, para explicar um pouco mais, e eu te garanto que vai ser um marco na sua vida, tanto na relação com seus filhos, quanto com outras crianças, quanto na sua relação, em todos os seus relacionamentos, relações familiares, relações profissionais, porque a gente percebe que a gente se conhecer e a gente usar essas ferramentas no nosso dia a dia muda todos os nossos relacionamentos, muda a nossa forma de enxergar a vida, de enxergar as pessoas e o nosso conceito sobre o que realmente é respeitar o próximo. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco desses conceitos da disciplina positiva para você e a gente vai ter mais uma aula para falar um pouco sobre birras, que eu vou falar um pouco sobre o cérebro da criança também e eu acho que vai ficar ainda mais claro de onde a disciplina positiva parte. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima aula. Um beijo!